Bom dia, 7 horas 34 minutos, quadro Entrevista está no ar na sua manhã de sexta-feira. Para muitos, uma cara de segunda-feira pós-feriado. Muita gente com feriadão ainda, né, minha gente? Então, estamos num dia 17 de junho, tempo chuvoso. Olha, parece que nem amanheceu, né? O dia amanheceu com a previsão já confirmando-se, com a instabilidade, chuva, temperatura ainda elevada, mas deve ser gradativa a queda à noite e amanhã, sábado principalmente. Hoje teremos essa nebulosidade variável com a temperatura um pouco mais amena durante o período, né? Quadro com chuva e o final de semana com sol, mas também com temperatura um pouco mais baixa. Esse é o quadro meteorológico. São 7h35, o quadro Entrevista do Dia tem um oferecimento para a Farmácia São Jorge, que hoje começou os seus trabalhos às 15h para 7 e vai até às 22 horas. E assim é de segunda a sábado. Aos domingos, das 7h30 ao meio-dia, das 14h30 às 21 horas. Estou falando para a Farmácia São Jorge, de 37 anos de tradição, atendimento Avenida Santa Catarina, 3325-4123. Farmácia São Jorge tem atendimento familiar para com a sua família. Farmácia São Jorge anunciando o quadro Entrevista do Dia, que hoje pauta agricultura e meio ambiente, mas aqui de São Carlos. Por isso, anunciamos hoje pela madrugada a presença do secretário de Agricultura e Meio Ambiente aqui de São Carlos, o médico veterinário, o Américo Dornelles, está aqui conosco. Secretário, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Elvis, bom dia a todos os ouvintes, é sempre um prazer renovado estar aqui, comunicando as nossas ações, prestando conta, né, que a repercussão sempre é muito grande, não só em São Carlos, mas todos os municípios. Legal. E a agricultura que, bem, nós temos falando sempre sobre os trabalhos agrícolas, orçamento, destaques para o meio ambiente, também são várias as pautas da agricultura, mas hoje aqui convidei o secretário justamente para falar de uma notícia boa, porque fala-se em água, e a gente, ano passado, início desse ano, falava-se tanto em estiagem, falta de água, puxe de caminhões e tudo mais. Bem, tudo isso ontem nós tivemos aí, pelo menos nas redes sociais do secretário, uma informação bastante importante relacionada a poço. Como é que foi isso, secretário? Explica para nós aí. Bem, Elvis, eu quero dizer que o que a gente faz não são ações estabanadas, feitas de uma hora para outra. São ações que a gente já está no programa de governo, do governo Rude Fernando. Nós, na verdade, já, apesar de admirarmos, não participamos dessa construção, mas estamos cumprindo. Isso aí é um tema que, sabe, que eu gosto muito, né? Desde o início me identifiquei. E nós entramos esse ano 2022 com um déficit aproximado de um ano de chuva em relação nos últimos 4 anos. Né? Quer dizer, tinham chovido cerca de 900 a 1.000 milímetros a menos, então isso representa um ano de chuva. E com isso a gente já vinha fazendo cisternas, já vinha incentivando, encaminhando para a EPAGRE através do Paulo, e continuamos encaminhando. Esses programas do governo têm nos dado muita ajuda, e foi exatamente através do consórcio do Sidema que a gente já tinha lá atrás, no ano passado, pedido mais um poço. Porém, muitos municípios como Itá, Seara, São Domingos, não tinham até então utilizado esses equipamentos e estavam pagando. O programa se chama Propostos do Sidema. Tá? Cada município paga um X, assim como paga ProSuaz, outros programas, vamos pagar Pro Meio Ambiente agora. E então estava lá para vir no final do ano, e aí desde março, abril do ano passado, nós fomos procurados pelo produtor Darcy Marshall dizendo que tinha disponibilidade. Aí imediatamente contratamos um geólogo aqui do estado, mas é um geólogo aposentado da CIDAS, que já fez vários postos aqui, que é o Dr. Pena. E o Dr. Pena veio aqui e ficou 2 dias. Percorremos, andamos, entrevistamos todos os poços secos e profundos e que estão dando água. A gente sabe que muitas vezes se fura um poço profundo aqui e repercute lá no vizinho a 5 quilômetros. E é o que está acontecendo. Cada vez que se fura um poço profundo, o lençol freático baixa. Então isso que parecia uma solução, no primeiro momento o poço profundo resolve o problema, mas depois vem problema de bomba, problema de pH na criação e até seca. Tem secado aqui na região, águas já deu problema aqui no município de São Carlos também.
E nós dissemos, localizamos o poço, fizemos toda a documentação legal com o produtor, e é aqui que vamos furar, é aqui que vamos furar. Só que os caminhões estragaram, foi um custo bastante elevado, dependia de peça importada e demorou muito, tanto que passou toda a seca, né? Mas felizmente chegou agora, nós vamos buscar 2 semanas, nós vamos buscar em Seara. Esses caminhões ontem nós entregamos, foi para a União do Oeste, então o município está recebendo, vai buscar e devolve abastecido como recebeu. E dessa maneira nós agradecemos ao Sidema, que faz parte da MOSC, que o prefeito Rude é o presidente, né? E mesmo o prefeito Rude já foi presidente do Sidema, nós também não fomos beneficiados, assim, quero dizer, não puxamos a brasa para o nosso assado, respeitamos a necessidade de todos. Muito bem, então tá aí os destaques relacionados a esse procedimento, como disse o secretário. Não foi ontem que foi perfurado, não, teve um processo todo de estudo e ontem então nós tivemos então a resposta em relação a esse trabalho aí com aquilo que é a palavra, de repente, a vazão, secretário. Explica para nós. Perfeito. A comunidade de São Sebastião, historicamente, já perfurou poços, vem perfurando, tem alguns poços profundos lá, mas eles queriam um poço profundo, mas nós não queremos. Nós queremos estimular a água superficial, e vamos falar mais sobre isso bastante ainda. A questão é o seguinte, que nós temos um poço já na propriedade Irineu Hart, tá? A ideia agora é o seguinte, esse poço dando água, nós vamos unir os dois, porque a vazão que nós recebemos, não é uma vazão extraoficial, é uma vazão em torno de 3.000 litros, tá? Então agora esse poço está dando uma vazão, alguns estimam, o operador mesmo dos equipamentos estima até 7.000. Mas vamos ficar em 5.000, né? Certo. Então a gente tem aí, a ideia é utilizar esses 2 poços numa ação emergencial para esse ano ainda, para nós utilizarmos um recurso que tem trazido pelo vereador Lengo, utilizarmos esse recurso para a compra de canos já, e até 30 de setembro nós está com água na comunidade, na escola de Bela Vista. Tá? Então essa é a ideia. Nós vamos fazer então a programação é a seguinte, nós vamos fazer o teste de vazão, vamos ver se confirma ter vazão de 24 horas, assinada por engenheiro, com laudo de engenheiro, para nós podermos investir em cano, porque esse dinheiro só não dá. Nós já esse ano investimos na água aqui mais de 200 mil, na duplicação de caixa, outras ações, bombas, tá? Então esse dinheiro é muito pouco. Nós vamos ter que... E o seguinte, nós vamos fazer essa rede, a ideia é que vamos fazendo essa rede, estamos fazendo outro projeto para trazer a água do Rio Chapecó até Bela Vista. E nós vamos integrar, assim que nós tivermos, que é uma obra que a gente pretende entregar antes do final do mandato do prefeito Rude e do vice Fernando, nós pretendemos entregar isso aí, portanto, antes de 24. E aí vamos integrar tudo. Aí nós podemos trazer água para São João, levar água para outras comunidades. Essa rede, nós já levamos 2 engenheiros, já tiramos os pontos, onde as redes, o que é trifásico, o que é monofásica, já está sendo, vai entrar em licitação nos próximos dias, tá? Para ver quem é que faz o projeto. Nós buscamos esse dinheiro em Brasília, porque eu fiquei sem dinheiro. Eu tinha previsto no passado 200 mil para o projeto, para esse projeto. Aí gastamos tudo em água, Elvis. Nós gastamos 100.000 horas de... 100.000 não. Gastamos 10.000 horas de caminhão terceirizado, entre os terceirizados e os nossos. Então é uma coisa muito expressiva, um valor muito alto, e isso aí me tirou dinheiro de todos os outros programas. Então nós fomos a Brasília em um mês de final de abril, eu, o prefeito Rude e o Fábio Castanho, e felizmente tivemos sucesso lá nessa empreitada e agora vamos fazer isso aí. Os recursos, então, nesse caso, para o próximo passo, garantidos, então, né? Sim, projeto para trazer água para Bela Vista, fazer uma fonte, um reservatório para animal, que é uma água mais barata e até melhor para os animais, sem tratamento, né? E outra para consumo humano com tratamento.
Tá? Com isso, Elvis, nós vamos chegar ao final do mandato, no mínimo com 90% das famílias de São Carlos assistidas, beneficiadas com água potável. Tá? Nós temos nós já atingimos hoje mais de 350 famílias, tem mais as redes particulares, São João, Marcelino, São João, Marcelino e Moraes, e tem outra ainda. Bom, tá? Que são redes particulares. Tá? Então nós vamos atingir, com esse trabalho, nós vamos atingir mais de 90% das famílias atingidas. Isso melhora bastante o nosso IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Exato. Então tá aí. Estamos ouvindo o secretário da Agricultura e Meio Ambiente, Américo Dornelles, falando sobre o poço de água e também redes de água, né, minha gente? Que nós temos, falamos tanto sobre estiagem e agora aqui um aceno positivo em relação a esse poço. Lá na linha São Sebastião, no caso, né? Esse de onde que a gente mencionou. Comunidade São Sebastião. Exato. As regiões mais altas ali, né, secretário? Porque São Sebastião, Bela Vista são comunidades altas. Aí, sim, por isso. Além de serem comunidades altas, elas têm uma alta concentração de animal, né? São duas regiões muito prósperas, pessoal bastante empreendedor, então isso demanda muita água, né? Apenas eu queria registrar que a nossa meta, isso é uma frase nossa, dos secretários, entre os secretários, e o Sadi sempre brinca, o América é o homem do zero puxe d'água, isso aí. Então embora a gente tenha um profundo agradecimento, sobretudo ao Jorge Miller e a Gladys, que muito nos ajudaram, trabalhavam 24 horas, a todos os motoristas, ao nosso pessoal, mas é uma coisa assim que ninguém ganha dinheiro, Elvis. Não, eu duvido, ninguém comprou caminhão novo com esses push d'água, todas as horas, porque as despesas são muitas em todos os sentidos, de material, eu vi cortar pneu, eu vi quantos pontas de eixo foram quebradas, o Carlete quebrou mais de uma, quem eu quero tempo também o mais profundo agradecimento a todos eles, né? Porque eles não puxaram pelo dinheiro, eles puxavam para ajudar, eles às vezes não tinham condições, olha, eu não tenho condições, e encaixavam, porque me ligavam de madrugada, de noite, assim, tá morrendo o animal aqui, eu ligava para eles, dá para levar lá, né? Então foi um trabalho humanitário mesmo. Reconhecimento aos motoristas aí, aqueles que nós sempre falava, puxe, né? Esses estavam então nós queremos realmente zerar isso aí. Nós vamos arrumar outro destino para esses caminhões pipa, né? Mas então tá aí, tá explicado então o procedimento relacionado à água. Ainda é extraoficial o que o senhor mencionou em relação à vazão, né, secretário desse posto? Sim, ainda vai ser todo... A vazão é extraoficial, mas nós já na semana que vem nós já vamos fazer a tomada de preço, a partir de hoje já estou fazendo, já entrei em contato e só aguardando fazer a tomada de preço, que é uma coisa carinha também. Certo. E vamos fazer dos dois poços. Nós não fizemos até agora. Integrar os dois lá. Sim, para integrar os dois, nós vamos fazer dos dois, né? E aí a gente... Certo. Olha só, minha gente, o problema da água que a gente sempre fala é que a gente tendo a água na torneira ali, é muito fácil, né? Muito tranquilo, né? E esse pessoal aí que está sem água, e que muitos são os nossos produtores e aqueles que nos retornam a todos os investimentos, né? E que lá estão sofrendo com a falta d'água. E aí o secretário, como também veterinário, só puxando um lado aqui, secretário, o senhor me dizia que a qualidade da água tem tudo a ver na produção, inclusive por animal, né? O pH influencia diretamente lá no suíno, no ave, né? Sim, o pH influi no desenvolvimento, exatamente, no metabolismo todo, né? Nós atendemos, Elvis, esse ano passado, 155 produtores, alguns nós fizemos praticamente o lote inteiro. Pegamos lá do início e em frango, foi isso, em suíno a gente pegou do meio do lote, fez até o meio do outro lote, que foi até final de abril, a partir de 12 de dezembro até final de abril, nós atendemos mais de 500 famílias, tá? Parte com a nossa rede e 155 com os puxes d'água, tá? Tinha gente que precisava até de 7, 8 cargas por dia, mas nós só podíamos atender com uma. Então, isso aí também, aos particulares que fizeram o serviço, quem fez o seu serviço próprio, que nem o Elton Dupont, e o Elton não,
falhou agora, o Gelson Duplo, e os outros caminhões todos, nossos agradecimentos. Aí foi um trabalho fantástico. Legal. Muito bem, fechada a pauta água aqui, bem, os investimentos na agricultura, esses também vão de vento em popa aí, né, secretário? Porque o volume é bastante considerável, né? Certo. Nós temos a Lei 1841, de 2 de janeiro de 19, que nos impõe, sim, algumas coisas. A gente vem discutindo, está discutindo constantemente, tem sido pauta, inclusive, nas sessões da Câmara de Vereadores, os vereadores nos procuram, o vereador Cléo, que foi da época dele, quando eu estava na Secretaria de Agricultura, essa lei, como ele diz, é uma lei bastante democrática, que possibilita, leva serviço para todos. Só que é uma coisa, Elvis, nós leva serviço para todos, entre aspas, muitos não fazem a parte deles. As pessoas vão lá para acessar um programa, mas estão devendo água, estão devendo enterro de animal, estão devendo qualquer uma outra coisa, entendeu? E isso aí impossibilita. E afora isso, nós temos um público, que é um público muito pobre, de mais de 300 famílias no interior, que não tiram R$ 1.000 de nota por ano. Então, essas pessoas, ou que não levaram as 3 notas no mínimo para acessar um programa, ou as 10, ou 10, 12 de leite, tá? Eles não têm acesso ao programa. Então, essa questão de fazer a sua parte, de trazer as notas fiscais... Também tem que ter. Tem que ter. Nós temos o caso do mel, por exemplo. O mel tem uma produção expressiva e nós praticamente não temos nota, entendeu? Então, essa gente precisa também de serviços, mas nós não temos, é difícil para nós. E nós estamos aportando. No mel, nós estamos aportando. E eles não estão nos dando a contrapartida. Então, a gente pede aqui, que é uma questão que não vai alterar nada, mas nos traz benefício, né? Embora desse custo da produção primária, o retorno para o município daqui a 2 anos é 1,4 da produção primária, sem nenhuma agregação de valor, sem nenhuma industrialização, né? Então, esse mel sai daqui, passa o Rio Chapecó, ou vai para a Serra, já vira mel de origem. Eu até mandei uma foto, 1 quilo de mel em Brasília, no mercado de Brasília, R$ 58,00. E nós temos CISB aqui, podemos vender em Chapecó, podemos vender em toda a região. Trouxemos a veterinária do Saga para fazer os processos intermediários, que são a documentação, que todo mundo diz que é burocrático, e é realmente, tá? Mas a gente contratou e está valendo ainda. Então, nós oferecemos isso aí, tá? Temos uma casa do mel muito boa, em conjunto com entre a associação e o Paulo da Epagre, tá? Isso aí tudo funciona. E a gente pode melhorar desde que a gente tenha esse retorno de nota. Exato, tem que ter o retorno de nota, tem que fazer a sua parte, tem que declarar lá para ter a movimentação, para depois o próprio município incentivar aí com as ações e os programas aí, né? Mas o volume, a gente fala em volume de agricultura porque o secretário de administração, o Ivan Bonissoni, veio aqui e citou algumas etapas ou áreas em que o investimento com recursos próprios estão em andamento pelo balanço do quadrimestre, né, do município. E a agricultura também não fica atrás disso, né, secretário? Principalmente, né? A agricultura eu diria assim, fora a educação e a saúde, né, que são essenciais, mas a agricultura, em termos de produção, realmente é a menina dos olhos. E é o nosso cartão de visita, até eu te diria, Elvis, porque nós temos, assim, produções exemplares, né? E iniciativas exemplares até. Então, nós fizemos esse ano já um total de 1.972.000 em investimento. Isso contando, logicamente, com o custo, 60% do custo da água, que chegou a 1.200.000. Verdade. O subsídio da água. Acontece o seguinte, Elvis, que nesse subsídio da água, o município pagou essas 100.000 horas, 100.000 horas, 10.000 horas que eu falei antes, né? Então, pagou adiantado. E isso custa receber. Isso tem coisa que nós vamos receber, né, até o ano que vem, né, quando as pessoas vão vir buscar. Nós já gastamos 150.000 esse ano em hora máquina, melhorias de construções, aumento, ampliação de aviários, terraplanagem, sem considerar a terraplanagem, que é do DMR, mas é nossas, tá?
mais de 200 mil, tá? 1.200.000 a parte subsidiada da água, nós desembolsamos 2 milhões, tá? Já fizemos a entrega do Vale Sêmen, já entregamos em torno de 150 mil, o Vale Semente mais 150 mil, esse investimento na duplicação dos reservatórios, e agora tem mais um pedaço de linha para fazer para atender a linha Uruguai e parte de Pratos, sobretudo a linha Uruguai, com essa reforma, melhoria da estrada, da plana terra, nós vamos ter que mexer nos canos, estamos botando outra caixa, não fizemos ainda por causa da chuva. Nós gastamos já quase 200 mil, eu não tenho bem certo esse número, mas é aproximado. E compramos bomba, coisas antigas assim, que a gente está renovando, bombas que estragaram. Coisas caras, né? Caras. A gente compra uma bomba um mês por 8 mil, no outro mês já custa 14 a mesma bomba, então é uma coisa louca. Então isso tudo assim, isso é o que eu lembro que deu para apontar, sim, deu em torno de 1.972.000. Isso é um bom dinheiro. E projeta no mínimo para... Nós vamos fechar as horas máquina, uma coisa muito importante. Esse ano nós vamos fechar mais cedo. Pela lei tá 30 de outubro e nós vamos fechar pela lei, por 30 de outubro. Eu sempre digo... Essa horas máquina aí é talvez o ponto mais crítico para quem é oposição normalmente, né? Porque a gente sempre tem esse programa Horas Máquinas, é sempre muito falado, né? Sempre muito falado, sempre muito criticado. E às vezes a gente ouve também, secretário, aqui fazendo um parênteses, dizer que agricultura de município, ou agricultura para outros municípios vizinhos, não vou citar nomes aqui, que é melhor de que São Carlos. Isso tem a ver? Não. Ou tem? Olha, sabe que aquela história, né, Elvis? A pergunta tem que ter, né, secretário? Tem que lhe perguntar isso. Claro, né? Com certeza. Viu, Elvis? É aquela história, né? A grama do vizinho sempre é mais verde. Eu não costumo muito olhar. Claro que a gente tem que se olhar. Não tem como olhar, secretário, porque a comparação é proporções, né? Proporções, são diferentes, né? Estágios diferentes, então realmente não tem como comparar. Né? Eu não compararia, até porque nosso perfil é diferente, né? de águas, por exemplo, de palmitos. Então, embora tenha Cunhataí, é outra realidade, outra receita, né? Cunhataí ainda vive os benefícios do pós-emancipação, que a gente, sabidamente os recursos que vêm são maiores. Então, né? Isso aí é bem importante. E outra coisa importante, Elvis, que nós não podemos deixar de destacar é o seguinte, que nós temos que produzir, bem falado, nós temos que produzir, mas nós temos que preservar. Isso aí é o que a gente chama de sustentabilidade. Nós tivemos agora, né, nessa linha, eu vou fazer um parênteses, nós tivemos a semana passada, veio aqui uma empresa de auditoria, auditar o serviço que os senhores foram lá entrevistar o seu Hilário, que é o diretor dessa área da agricultura familiar e do georreferenciamento da agricultura, estrutura fundiária do Estado. É um nome bem comprido, então não... E o nome e o sobrenome do Hilário também não vou arriscar, não. Gottsling. Não vou arriscar. Então é bem complicado. Mas o Hilário nos parabenizou pela mobilização. O município, eles esperavam fazer 700 cadastros, fizemos 1.500, né? E mais um pouquinho de 1.500. Então é o seguinte, como nós fomos muito bem, ele diz assim, eu vou conseguir com o Ministério da Agricultura e com a empresa, eu vou pedir para eles fazerem para vocês também todo o levantamento altimétrico da propriedade. Então isso aí vai nos permitir, Elvis, que nós amanhã ou depois, a qualquer momento, a gente chame o produtor, aí que vamos chegar nas águas que eu sempre falo. Falei para o secretário Altair, falei para outras autoridades, que eu ia insistir nessa questão da gente fazer reservatório de água dentro das APPs. Agora, eu conversando com o IMA, dentro do IMA, outro dia, o IMA me disse o seguinte, não, faz o seguinte, tu tira das APP, porque nós temos sanguinhas que só correm quando chove. Agora está correndo, está chovendo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos reservar essa água e essa água vai infiltrar no solo, assim como não só nas reservas de APP, como nós queremos fazer em qualquer lugar que tenha uma
um aclive, um declive, né? Uma bacia, que a gente possa fazer uma mini taipa ali e tirar a água da PP e levar para lá. Aí uma canaleta, alguma coisa assim, que aí não precisa açudinhos velhos, porque 10 por 10 por 1 metro são 100 mil litros d'água. 100 mil litros d'água o produtor hoje pagaria mais de R$1.000, bem mais de R$1.000, com todo o subsídio da prefeitura. Né? Olha só, então, que troca, né? E esse georreferenciamento vai nos permitir isso. Falando ainda sobre isso, nós fomos em 40 propriedades, praticamente todas certinhas. Houveram alguns probleminhas pontuais e nós temos ainda temos lá alguns nomes que nós vamos chamar. O pessoal está perguntando até na Câmara de Vereadores por que a Secretaria pegou o número e ainda não chamou. Nós não chamamos porque a empresa não veio. Vai vir a Ambientagro aqui, então, dia 27 ou 28, a confirmar. Desse mês. Tá? 27 ou 28 eles vêm aqui para nós confirmar isso aí, para nós praticamente definir com o produtor, chamar cada produtor, assinou, está tudo certo essa divisa, não tem área sobreposta, porque houve alguns casos assim, que a empresa que eles já vieram com essas 40 propriedades que eles queriam auditar, porque eles viram que tinha alguma inconformidade, ou de divisa, ou área que passava sanga, ou para passar outro município não houve nenhum caso. Mas nós vamos fazer isso. Então, dia 27 e 28, todos nós vamos chamar, porque nós temos a relação, a gente já sabia os produtores que tinham dado problema, e aí, depois disso que nós vamos fazer esse convênio, vamos ter vamos poder enxergar, diz Elvis, na tua propriedade aqui tu pode fazer um reservatório de 1 milhão de litros, vai alagar tantos metros quadrados, tá? E a tua taipa tem que ser tanto, e vamos ficar com a mini barragem, com isso a gente vai ter vertente até 1.000, 2.000 metros para baixo, né? E vai alimentando o lençol freático. Exatamente. Olha só, que ideia, né? Importante isso, né? Mas tudo isso meio ambiente, tudo isso a sustentabilidade para a produção. Sustentabilidade. Né? Nós tivemos outro dia, ainda bastante gente viu e me falou, e eu até postei no mesmo dia que nós tínhamos que fazer isso aqui. O pessoal chama lá em Minas de barraginhas. Então, isso não é uma coisa tem a ver o nome, né? Não é uma coisa tão original assim, porque deu no Globo Rural esses dias e eu gostei muito. Né? Mudou totalmente o perfil das propriedades, o cultivo, tudo, né? E a oferta d'água. A zona que era polígono da seca tem hoje água, tem vertentes, voltaram todas a brotar. E a água é vida, né? Nós sem água, nós estamos, dizendo assim, francamente, estamos mortos. Não tem viabilidade nenhum projeto desses grandes que tem aí, né? Então nós temos que garantir água. Muito bem. E o meio ambiente aí é uma parte da agricultura e a sustentabilidade tem sido garantida. Recentemente nós tivemos um evento, né, na Semana do Meio Ambiente lá, né, secretário? Importantes palestras, e aí envolve até lixo, envolve resíduos. Como é que é? Recicla, reutiliza, tem uma... Reduzir, reutilizar e reciclar. Isso aí nós temos que incorporar, como eu digo, né? Mas tem mais umas 5, 6 palavrinhas. Reduzir, reutilizar, reciclar, renovar. Eu sei que é tudo para reaproveitar. Para reaproveitar, né? Também, viu? Isso aí. Mas eu queria dizer que nós trabalhamos já com o gerenciamento de resíduos sólidos, tá? Nós fizemos as coletas de lixo no interior, que infelizmente a nossa lei manda fazer 2 vezes, nós estamos fazendo bem mais que isso, mas cresce muito, né? A demanda, né? O uso de plástico é muito grande no interior e as criações são grandes, né? Então, a gente sabe que só 2 recolhas por ano não é suficiente. Mas tem sido realizado. Tem que ser, nós temos que fazer no mínimo uma por mês. E aí a gente tem problema, né, com caminhões, né? E sempre o Cláudio com essa questão dessa chuvarada, né? Essa estrada antes não dava para mexer porque estava muito seca. Agora nós temos problema de bueiros, temos problema de ponte, temos problema de acesso, né? Então eu tenho acompanhado, eu, Fernando principalmente,
E temos saído junto com ele, subimos praticamente todos os pontos, os gargalos onde tem problema. Então a gente o que está fazendo? O Elvis vai carregar esse final de semana, nós vamos lá e ajeitamos a entrada dele. Mas então tu perde muito tempo deslocando, não está dando para fazer parelho. Um mutirão, né? Um mutirão, assim, né? Então a gente está... sai da Bela Vista, vai para São Sebastião, ainda pertinho, mas vai para Jacutinga, né? E assim... Certo, vai perdendo tempo. Navegantes, e se perde bastante tempo, mas são coisas pontuais que têm que ser feitas. Legal, muito bem. Secretário, deixa eu agradecer a sua vinda aqui. A gente pautou água, que foi um assunto muito de boa notícia, e o meio ambiente também aqui, logicamente, dos investimentos da agricultura, que é muito relevante e passa despercebido, mas a agricultura, acredito que junto com a saúde não tem hora, não escolhe feriado, ponto facultativo, nada, né, minha gente? Temos que ter saúde e bom atendimento. Falava-se isso já com o secretário de administração, o Ivan, quando este veio aqui. E a agricultura é o que nos retorna tudo isso, secretário, em relação ao retorno financeiro para bancar todos os outros. Exatamente. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E o município está aí para aportar, o prefeito sempre é muito preocupado com a questão agrícola, que, como eu disse, é o nosso cartão postal, né? São nossas propriedades, nossos produtores, a nossa gente. E nós estamos aí eleitos eu, no caso, convidado pelo prefeito, mas exatamente para fazer esse trabalho. O tempo passa muito rápido, nós teríamos, de cada coisa dessas, poderíamos esmiuçar meia hora de cada ação. Não, né? Aqui a gente só contou o fato, minha gente. Só hoje a questão realmente era a novidade da água. E nós estamos trabalhando para isso. Qualquer coisa, nós estamos na secretaria, estamos à disposição. Eu paro pouco, eu geralmente estou no 1h até 2h, depois já vou para o interior e de manhã também. Então, paro pouco na secretaria. Graças a Deus, nós temos uma equipe muito afinada, muito boa. Tem sempre a diretora Ângela que fica ali, ela sai comigo às vezes, mas todos os funcionários ali são excelentes e, graças a Deus, as coisas estão funcionando muito bem. Dando demanda lá, né? Secretário, obrigado. Muito obrigado a todos, um bom dia, bom resto de feriado a todos. Resto de feriado, a gente conseguiu pegar o secretário aqui, no facultativo, porque a lida ontem foi no feriado, né? E hoje vai ser, e amanhã também. Continua. E amanhã também. Continua, tá certo, legal. Um abraço a todos os agricultores que são a boa parte da nossa audiência no interior e que nos acompanham. Muito obrigado sempre pela audiência. O quadro Entrevista fica por aqui, vai voltar segunda-feira a partir das 7h30 com mais uma pauta por aqui. A gente vai para a foto agora, mas a entrevista em áudio e vídeo vai estar no nosso site também, tropicalfmsc.com.br, no oferecimento para a Farmácia São Jorge, a Farmácia do Juarez bem no centro, Avenida Santa Catarina. Farmácia São Jorge anunciou o quadro Entrevista, vem aí Comando Geral. Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista do dia.